Bom dia, querido irmão, paz do Senhor. Nos encontramos nessa manhã, reunidos para o nosso devocional do livro do profeta Jeremias, no capítulo 35. Por favor, abra sua Bíblia. Nesse texto tão maravilhoso, meditaremos nessa manhã no capítulo 35, 36 e 37. São textos muito bonitos. Chega-se um momento em que Jerusalém está cercada pelos caldeus, pelos babilônicos, e a apreensão, a tensão aumenta em todos os aspectos dentro da cidade, em relação à política, a dinheiro, a alimentos que começam a escassear dentro da própria cidade. E nessas situações difíceis, o livro vai nos chamar a termos uma fidelidade extraordinária diante do Senhor. E é esse o ponto de Deus no capítulo 35. Os recabitas aqui são alvo de Deus em relação à profecia. Os recabitas, eles tinham um voto que tinha sido feito pelo seu pai, e ele é uma família que estava servindo ao Senhor, mas que tinha seguido um voto que seu pai havia realizado de não beber vinho, jamais beber vinho, construir casas e morar em cidades. Não podiam plantar, eles iam ser como nômades. E diante de toda essa situação, Deus faz uma prova com os recabitas. O profeta Jeremias, por ordem de Deus, chama os recabitas na casa do Senhor, coloca vinho diante deles, e aí então Jeremias diz: bebam vinho. E eles negaram-se, falaram do voto, e aí então a palavra de Deus vem a Jeremias falando dessa fidelidade dos recabitas a esse voto, mas em contraposição a isso, o povo de Israel não era fiel à palavra do Senhor. Os recabitas eram fiéis à palavra do pai deles, mas o povo de Israel não era fiel à palavra de Deus. E aí no versículo 13: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes as minhas palavras, diz o Senhor? Então, esse é o ponto aqui. A fidelidade de Deus, meu irmão, Major, é muito rara. É como flores do deserto que nascem em tempos muito esparsos. Você encontra fidelidade facilmente a times de futebol, ao emprego, a estudos, aos prazeres. Até mesmo dentro da igreja você vai ter dificuldade de encontrar pessoas que tenham a fidelidade dos recabitas a Deus. A fidelidade é algo tão fundamental, tão importante. O voto dos recabitas lhes privavam de prazeres, de conforto, muitas vezes até de prosperidade, porque eles estavam vivendo como nômades e não dentro de cidades. E o vinho era um prazer naquele momento. Enfim, o conforto de estar numa cidade, ter tudo perto, enfim, todos esses elementos. Mas eles abriram mão de tudo isso para serem fiéis ao voto que o pai tinha feito. E talvez o pai havia feito um voto como esse porque tinha visto o estrago muitas vezes que a bebida havia feito em sua família. Então muitas vezes ele poderia ter feito esse voto diante de uma situação como essa, ver o desastre que, por exemplo, o vinho tinha causado, ou o amor ao dinheiro tinha causado à sua família. Então ele toma isso para si, dizer: já que o vinho destrói a minha família, eu e os meus filhos, a minha família daí por diante não beberemos mais vinho, ou alguma coisa nesse sentido. E como nós precisamos fazer votos a Deus como os recabitas. Se há vícios na nossa família, eu e a minha família, os meus filhos e os meus netos não beberemos, porque a minha família tem um problema com vícios. Ou se há problema de moralidade na minha família, eu e os meus filhos vamos valorizar a santidade de Deus e o casamento. Se há indolência, por exemplo, com o estudo e com o trabalho, frouxidão em relação ao estudo e ao trabalho na minha família, eu e os meus filhos e os meus netos, nós vamos ser os melhores nessas áreas para a glória de Deus.
Se, por exemplo, há ostentação e orgulho, nós seremos humildes e não nos endividaremos. Teremos uma atitude contrária a tudo isso. Se há, por exemplo, religiosidade na minha família, eu e os meus filhos viveremos cheios do Espírito Santo, em fidelidade ao Senhor, em um profundo relacionamento com Deus. Se há, por exemplo, mundanismo dentro da minha família, eu e os meus filhos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é, vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se a violência, por exemplo, é algo comum na minha família, eu e os meus filhos seremos mansos e humildes de coração. E aí é o que Deus espera de mim e de você. É o que Deus espera de nós, que façamos votos, que olhemos essas situações que acontecem em nossas famílias e tomemos um caminho justamente o oposto disso. Justamente aquilo que é a vontade de Deus, que possamos nos comprometer com o Senhor, com a sua palavra. Os recabitas estavam comprometidos e às vezes a oportunidade de quebrar o voto, de ser infiel a Deus, vem no banquete, como aconteceu com eles. Jeremias coloca um banquete diante deles e às vezes a nossa fidelidade vai ralo abaixo por causa de banquetes que são apresentados diante de nós, que possamos ser fiéis ao Senhor, que possamos nos converter, como diz o versículo 15 desse capítulo 35, convertei-vos agora, é urgente, é iminente, dê um fim, dê um ponto final em toda situação errada, controversa as escrituras na sua vida, na sua família, chame os seus, ainda que não sejam cristãos, mostre para eles como todos esses vícios e todos esses pecados são altamente destruidores e como você, a partir desse instante, rompeu com tudo isso na sua vida e chame-os a fazer o mesmo. Chame-os a fazer o mesmo, dialogue com seus filhos, fale com eles, mostre para eles como os vícios e tragédias da sua família, dos seus familiares, às vezes de longe e de perto, são horríveis e como aquilo traz distanciamento de Deus e sofrimento, e ensine aos seus filhos e faça votos diante do Senhor. E seja firme e ensine seus filhos a terem convicções de que esses elementos são totalmente errados e contrários à vontade de Deus e são destruidores e nos afastam de Deus. O capítulo 36 mostra também a fidelidade, agora a fidelidade de Baruque. Mostra a fidelidade de Jeremias, durante todo esse tempo, sendo fiel ao Senhor, a sua palavra, pregando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, como todos os profetas, o arrependimento ao Senhor. E Jeremias, por isso, está preso. Observe que o livro não está em ordem cronológica. No capítulo 37, Jeremias está livre. O capítulo 37, cronologicamente falando, ele está antes do capítulo 36, porque no capítulo 36 ele já está preso, mas o capítulo 37, ele ainda está andando, aí ele vai ser preso e aí dá-se a sequência. Então, às vezes o livro não está em ordem cronológica exatamente, mas a maior parte do texto sim. E aí, Deus dá uma palavra para Jeremias, Jeremias está preso, chama Baruque, que é o seu manuense, que é o seu escrivão, é aquela pessoa para quem ele ia falando, e o manuense ou o escrivão ia exatamente como um ditado, né, escrevendo tudo aquilo que Jeremias ia falando. Então ele chama, porque Deus dá uma palavra para Jeremias, fala, olha, prega lá no templo, prega nas ruas, porque talvez o povo se converta, leia as palavras desse livro, talvez o povo se converta, se arrependa, para os líderes, enfim. E ele não pode porque está preso, então chama Baruque, e aí então Baruque vai lá com o livro na mão, com o rolo na mão e começa a ler no templo, os príncipes ouvem, ele lê também para os príncipes, e depois esse livro também é lido diante do rei Joaquim. Agora, é lindo, irmão, a fidelidade de Baruque. É extraordinária a fidelidade de Jeremias, mas a fidelidade de Baruque nesse texto, ela é acentuada porque
Jeremias está preso por causa da palavra de Deus. Ele está sofrendo por causa da palavra de Deus. Já tinha sido açoitado e quase morto, como nós vamos ver no capítulo 37, por causa da palavra de Deus. E agora Baruque tem o livro das profecias de Jeremias em suas mãos, e ele sabe que ao ler esse livro, ou ele vai ser preso, ou ele vai ser morto, apedrejado. Porque o livro traz juízo. Mas Baruque, irmão, ele tem o seu coração em Deus. Baruque ama Deus. É alguém que não apenas está à sombra de Jeremias. Não é alguém que simplesmente, o Jeremias é um grande homem de Deus e eu estou aqui escondido na sombra dele. Não. Baruque é um homem que bota a sua cara para ser vista. A sua voz se levanta para ler o livro. Ele enfrenta, ele encara. Como nós precisamos, irmãos, de homens de Deus como Jeremias, extraordinários, gigantes na fé, mas como nós precisamos de Baruques, homens, mulheres, que sejam pessoas que não têm um nome tão expressivo, mas têm a mesma coragem, têm a mesma determinação, e pregam a palavra de Deus, e levam a palavra de Deus até o fim, às vezes com prejuízo de si mesmo, diante da morte, diante de conflitos, diante de todas essas situações, levam a palavra de Deus de uma maneira fabulosa, extraordinária, e Baruque, ele anuncia a palavra de Deus com todo o seu coração. Que sejamos como Baruque, que mesmo em meio à pandemia, as adversidades, conflitos, doenças e ameaças, possamos pregar a palavra de Deus, que possamos levar a palavra de Deus às pessoas. Muitas vezes nós vemos crentes se escondendo no meio dessa pandemia. Não, precisamos que os crentes sejam como Baruque, que preguem a palavra, que não estejam à sombra de Jeremias, mas que possam ser eles mesmos instrumentos de Deus. Às vezes Baruque poderia dizer, não, que Deus use a Jeremias, porque Jeremias é o profeta. Quem sou eu? Não sou profeta nem nada, então não é minha responsabilidade, ou quem sou eu para fazer isso? Mas Baruque não, meu irmão, ele ama o Senhor, ele está comprometido com o Senhor, e diante desse compromisso que ele tem com o Senhor, ele então prega a palavra de Deus, ele anuncia a palavra de Deus aos reis, aos líderes, aos sacerdotes, ao povo. Ele prega a palavra de Deus, ele lê a palavra de Deus, ele anuncia a palavra de Deus. Que você seja como Baruque. Às vezes não é alguém tão expressivo, não é alguém que tenha tanta visibilidade, às vezes não temos nada disso, mas sejamos fiéis ao Senhor, amemos o Senhor, preguemos a sua palavra, sejamos fiéis, e às vezes, diante de dificuldades, de lutas, de adversidades, de ver muitas vezes o sofrimento do homem de Deus, mas podemos nos unir a eles, esses homens de Deus, e pregar a sua palavra. Que sejamos como Baruque, mas como o rei Joaquim tratou a palavra de Deus, assim Joaquim foi tratado. Ele endureceu seu coração diante dessa palavra. Esse livro foi levado diante do rei Joaquim, que teve um pai extraordinário, Josias, um homem piedoso, um homem de Deus, mas Joaquim, um rei mau, que se desviou do Senhor, e ele endureceu o seu coração diante da leitura desse livro. Quando a primeira, segunda, terceira página, quarta página estava sendo lida, ele pegou o livro e jogou na lareira, no fogo, e os príncipes, não faça isso, meu rei, não faça isso, e ele mesmo assim queimou o livro. Ele endureceu o seu coração e destruiu as escrituras, queimando. E assim foi o destino dele, assim foi o destino de Joaquim. Seu coração ficou ainda mais endurecido para com Deus, ele não queria a palavra de Deus e por isso morreu sem Deus. A maneira como as pessoas tratam a palavra de Deus, assim elas serão tratadas por Deus. A maneira como nós tratamos a palavra de Deus determina o nosso destino eterno. Quantos cristãos estão queimando a palavra de Deus, entre aspas, abandonando a palavra de Deus? A palavra de Deus está mofando na estante, ganhando poeira por aí.
não inclinam o seu coração à palavra de Deus, em sentar, em analisar, em meditar, em orar sobre aquela palavra, dizendo: Deus, me enche desta palavra. Senhor, me dê coração para entender, para obedecer a tua palavra. Deus, me explica esse texto, Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo viver essa palavra aqui. Me ajuda, Senhor, e levar aquilo em oração, em profundo quebrantamento. Meu irmão, a Bíblia Sagrada hoje no nosso país está abandonada. 80% dos cristãos no Brasil abrem a Bíblia uma vez por semana. Mais de 50% dos pastores, nunca leu a Bíblia uma vez, uma única vez de ponta a ponta. Mais da metade. Há um abandono das escrituras sagradas. Há um desdém, as pessoas querem usar a palavra de Deus para que a palavra de Deus fale o que elas querem. Meu irmão, que coisa terrível isso, que isso não aconteça com você e comigo, que sejamos fiéis à palavra de Deus, que nos inclinemos a essa palavra. Há muitas maneiras, meu irmão, de destruir a palavra de Deus na nossa vida. Não é simplesmente tocando fogo, literalmente, no livro, não, no livro sagrado. Você pode destruir a palavra de Deus na sua vida desobedecendo, abandonando essa palavra, apagando o Espírito Santo, que é justamente desdenhando desse texto, vivendo contrário a ele, deixando ele de lado, abrindo esse texto uma vez por semana, às vezes passando dias. Tem gente que consegue passar dias, semanas, sem abrir a Bíblia e nela meditar, e vive tranquilo, não tem problema nenhum, eu estou seguindo a minha vida. Meu Deus do céu, meu irmão, se isso está acontecendo com você, arrependa-se em nome de Jesus Cristo. Arrependa-se, porque, meu irmão, essa não é a vontade de Deus para você. Nós precisamos de homens como Jeremias e Baruque. Hoje, Jeremias e Baruque estão no paraíso com Jesus Cristo, nosso Senhor. Eles estavam em aflição, eles estavam em dificuldade, perseguidos, Jeremias preso, ameaçados de morte, mas foram fiéis ao Senhor. Hoje eles estão na glória com o Senhor, no paraíso com o Senhor, porque da maneira como eles trataram as Escrituras, eles foram tratados por Deus. Eles foram fiéis à palavra de Deus, Deus foi fiel a eles. Eles amaram a palavra de Deus, Deus os amou. Eles zelaram pela palavra de Deus, zelou pela vida deles. Eles tomaram com valor a palavra de Deus, hoje estão ali eternamente na glória de Deus. E Joaquim, o rei, que estava no palácio, confiado na riqueza, no orgulho, no poder que ele tinha, na aliança com o Egito, e ele. A palavra de Deus no final desse capítulo vai dizer: você será destruído, morto, seus filhos também, seu corpo vai virar esterco sobre a terra, sobre o sol e sobre a geada, sobre a chuva. Sabe, meu irmão, a maneira como você trata a palavra de Deus, você será tratado. É hora de você se arrepender diante desse texto. Será que você tem tratado a palavra de Deus como de fato ela é? Palavra de Deus. Se Deus tratar a mim e a você como nós tratamos a sua palavra, seremos bem tratados pelo Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, meu irmão, e que nos arrependamos diante do Senhor, e que tratemos a palavra de Deus com todo amor, com toda fidelidade e obediência diante de Deus. Joaquim hoje está no inferno, porque foi assim que ele tratou a palavra de Deus. Ele jogou a palavra de Deus no fogo. Sua alma, seu corpo estão hoje, já há séculos, há 2 milênios, ardendo nas chamas eternas do inferno. É terrível isso, mas é um alerta real da palavra de Deus para mim e para você. Que você e eu tenhamos temor diante da palavra, tremamos diante das Escrituras Sagradas. E o capítulo 37
mostra o grande amor que Jeremias tinha pelo Senhor. Ele foi preso por causa da palavra de Deus, por estar pregando a palavra do Senhor, ele foi preso. A palavra hebraica usada aqui, que ele foi açoitado, quer dizer sacrificar, matar o animal. É como matar um animal. Quer dizer, ele não morreu pela soberania de Deus, pela graça preciosa de Deus, confiado no Senhor, passou por tudo isso por amar a Deus e a sua palavra, fiel ao Senhor e às Escrituras Sagradas. Depois disso, o rei se aproxima dele, sabendo de tudo que havia acontecido, se aproxima dele, consentindo diante de tudo que tinha acontecido com ele, pergunta para ele, porque a coisa aperta, os caldeus vão entrar na cidade mesmo, pela segunda vez, e aí então o rei se aproxima dele, vai lá na prisão e pergunta para ele, tem alguma palavra do Senhor para mim? Ele disse, tem uma palavra de Deus para você, os caldeus vão entrar aqui, e você vai perecer. Ele não diminui a palavra de Deus, ele está em extremo sofrimento, ele está passando fome, ele está passando sede, está passando frio, ele está a ponto de morrer, mas ele não diminui a palavra de Deus, para ter o favor do rei, para estar em lugar melhor, ou para ter a aceitação de alguém. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Esse é um exemplo extraordinário para mim e para você. Às vezes nós estamos em meio a lutas, a dificuldades, a problemas, a situações onde não temos, humanamente falando, nem um facho de luz. Mas temos que ser fiéis à palavra de Deus. São esses momentos que somos provados nessa fidelidade. Não é momento para você dizer, não, Deus me entende se eu for infiel. Não. É justamente o oposto, meu irmão. É justamente o oposto. É que mesmo nessas situações, sejamos fiéis ao Senhor, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Então, o chamado de Deus é ser fiel até aqui e depois eu te entendo. Não é isso. É ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Seja fiel ao Senhor, meu irmão. A sua palavra, você e eu não estamos autorizados a diminuir a palavra de Deus, a diluir a palavra de Deus, a açucarar a palavra de Deus para ninguém. Não importa se é rei, não importa se é parente, não importa quem seja, nós não estamos autorizados a diluir, diminuir, açucarar a palavra de Deus por ninguém. Preguemos a palavra de Deus, confiado na sua soberania. Deus está tomando conta da minha vida e da sua vida, meu irmão. Que você seja fiel a Ele. Deus, a soberania de Deus não é algo, não é uma doutrina, não é uma realidade, não é uma certeza. Em momentos de luta, de pandemia, de doença ou de dificuldades, não, a soberania de Deus está sobre nós em todo momento e nós vivemos sobre ela, e Deus está com todos os fios de cabelo da nossa cabeça contado. Não tema, seja fiel a Deus, continue obedecendo a Ele, mesmo que você esteja nas maiores dificuldades, seja fiel ao Senhor, não abra mão da sua fidelidade a Deus, da aliança do sangue daquela cruz, por causa de nada, por causa de ninguém, por situação alguma que você se encontre, ou que alguém que você ama se encontre, seja e permaneça eternamente fiel a Deus, como Jeremias, e pregue o arrependimento, pregue a palavra de Deus. A palavra de Deus, a fidelidade a Deus, o amor a Deus está acima de qualquer coisa. São lições extraordinárias para mim e você, tão necessárias nesse momento em que vivemos, né, no nosso país, onde a religiosidade está aí alastrada por todos os lados e há muita infidelidade a Deus. Que você seja como Jeremias, que você seja como Baruque, fiéis ao Senhor até a morte, porque um dia, meu irmão, você receberá a coroa da vida, sabendo que o Senhor te guiará, te proverá, protegerá, ainda que Ele permita que você passe por lutas, Ele estará lá com você todos os dias, até o fim dos tempos.
Deus te abençoe, te fortaleça, te encha do Espírito Santo para a glória dele. Deus te abençoe, amado irmão. Paz do Senhor.